Você já imaginou um dia em que o inferno deixasse de ser apenas uma ideia distante e passasse a se manifestar aqui, na Terra? Esse dia está descrito em detalhes no capítulo mais assustador da Bíblia, Apocalipse 9. Uma profecia tão aterradora que João, o apóstolo, mal conseguia descrever o que via. Nesse capítulo, não falamos apenas de guerras ou desastres naturais, mas da liberação de demônios aprisionados, de criaturas com aparência de monstros e da dor que será tão intensa que as pessoas desejarão a morte, mas ela fugirá delas. Esse vídeo é apenas a primeira parte dessa revelação apocalíptica. Se você tem coragem, permaneça até o fim, porque o que vamos revelar vai abalar sua visão do mundo espiritual. Logo no início, João vê uma estrela caída. E essa estrela não é um objeto, é uma entidade. Foi dada a ela a chave do poço do abismo. E quando o poço se abre, algo inimaginável acontece. Fumaça sai como de uma fornalha gigantesca e escurece o sol e o ar. A atmosfera muda, o clima muda. O mundo inteiro é coberto por trevas, tanto físicas quanto espirituais. É o início do tormento mais sombrio da história humana. Já se inscreve no canal, ouça essa voz e ative as notificações. Essa é só a parte 1. A parte 2 vai revelar algo ainda pior. Não perca. João escreve: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A ela foi dada a chave do poço do abismo. Apocalipse 9:1. Essa estrela é um ser, e não é qualquer ser. É um agente espiritual de alta patente caído, mas com autorização para agir. Muitos estudiosos creem que essa estrela representa Satanás ou um de seus principados, pois a queda já havia acontecido. Ele não estava caindo, ele já tinha caído. A ele foi confiada a chave do abismo, e isso muda tudo. Essa chave não é símbolo de liberdade, é símbolo de julgamento autorizado. Até mesmo os seres mais terríveis precisam de permissão para agir. E neste momento, Deus autoriza a abertura de um portal que estava trancado desde o princípio. Quando o poço do abismo é aberto, uma fumaça densa sobe como de uma grande fornalha. O sol escurece, o ar se torna pesado. O mundo inteiro mergulha em uma atmosfera de trevas. É um evento cósmico, espiritual, atemporal. E quando essa fumaça cobre o planeta, criaturas indescritíveis emergem. Não são gafanhotos comuns. São entidades demoníacas com aparência monstruosa, soltas para atormentar os que não têm o selo de Deus. O Apocalipse deixa claro: o julgamento começou e o inferno foi liberado, com hora marcada, permissão divina e objetivos definidos. Da fumaça que sai do poço do abismo, João vê surgirem gafanhotos. Mas esses não são insetos naturais. Eles não atacam plantas, nem árvores, nem vegetação. Eles têm uma missão: atormentar as pessoas que não têm o selo de Deus. É aqui que o terror começa a tomar forma. Esses seres não matam, eles torturam por 5 meses seguidos. E João descreve o tormento como a picada de um escorpião. Dolorosa, ardente, paralisante. A dor será tão intensa que Apocalipse 9:6 declara: naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Imagine viver em um mundo onde o sofrimento é tão profundo que o maior desejo das pessoas é simplesmente deixar de existir. Mas nem isso lhes será permitido. Esse é o juízo do quinto anjo. Essa cena é mais do que profética, é um alerta. Durante 5 meses, o mundo conhecerá um tipo de sofrimento que a humanidade jamais experimentou. E observe, o ataque é direcionado. Somente os que não têm o selo de Deus serão atingidos.
Aqueles que pertencem ao Senhor serão poupados. Isso mostra que, mesmo no meio do juízo, Deus continua protegendo os seus. O tormento tem prazo, mas o selo de Deus é eterno. E aqueles marcados por ele não serão tocados. João tenta descrever o indescritível. Ele vê esses seres demoníacos e tenta usar comparações para que entendamos o que viu. Ele diz que pareciam cavalos preparados para a batalha, ou seja, eram fortes, rápidos, determinados. Em suas cabeças, algo semelhante a coroas de ouro. Os rostos, como de homens, cabelos como de mulheres, dentes como de leões, couraças de ferro, e o som das asas como o de carros de guerra em velocidade. E, o mais assustador, suas caudas eram como de escorpiões, com ferrões que causam dor extrema. Essa descrição simboliza a natureza cruel, disfarçada e destrutiva desses demônios. Cada detalhe transmite uma mensagem espiritual. O rosto de homem revela inteligência, os cabelos longos, uma sedução disfarçada, os dentes de leão, uma ferocidade sem misericórdia. Couraças indicam que são resistentes ao combate espiritual comum. E o som ensurdecedor aponta para o caos e o medo. Essas criaturas têm aparência híbrida, parte humana, parte animal, parte máquina de guerra, representando o poder sombrio e misturado do inferno. Não há nada parecido com isso na Terra. E não adianta tentar aplicar essa visão a helicópteros, drones ou exércitos modernos. João viu algo espiritual, simbólico, mas real. E o objetivo dessas criaturas é apenas um: causar sofrimento. Apocalipse 9:11 nos apresenta a figura mais sombria dessa passagem, o rei desses demônios. Seu nome em hebraico é Abaddon e em grego Apollyon. Ambos significam destruidor. Esse ser não é um demônio qualquer, ele é líder. É um comandante das trevas, uma entidade de destruição autorizada a agir nos últimos dias. Ele não apenas coordena os gafanhotos demoníacos, ele governa o abismo. Ele representa o ápice do caos. É o braço direito do inferno no tempo do juízo. E o mais impactante, ele tem permissão de Deus para agir, mas somente sobre aqueles que rejeitaram o selo divino. Isso revela uma verdade espiritual profunda. O mal só age onde há espaço. O mal só governa onde Deus foi rejeitado. O nome destruidor não é por acaso. Ele vem para arrasar vidas, corromper mentes e espalhar pavor. Mas por mais assustador que seja Apollyon, ele ainda está debaixo da autoridade de Deus. Nada no Apocalipse acontece fora do controle do Criador. O tempo do juízo virá, mas virá com ordem, com propósito, com justiça. O inferno se move, mas é Deus quem define os limites. E isso é tanto um aviso quanto uma esperança. Se você tem o selo, está seguro. Se não tem, a hora de decidir é agora. Em meio a todo o caos descrito em Apocalipse 9, um detalhe se destaca como uma promessa silenciosa. Os gafanhotos demoníacos não podem tocar aqueles que têm o selo de Deus. Isso não é apenas uma metáfora. É uma realidade espiritual de proteção absoluta. Em Apocalipse 7, vemos que 144 mil servos são selados por Deus em suas testas. Mas o princípio do selo se estende a todos os que pertencem a Cristo. Efésios 1, 13 e 14 declara que os crentes foram selados com o Espírito Santo da promessa. Esse selo não é visível aos olhos humanos, mas no mundo espiritual ele brilha como uma marca de propriedade divina. O selo representa identidade, proteção e posse. Ele declara ao mundo invisível: este é meu. E diante disso, nenhum poder infernal pode ultrapassar a fronteira da autoridade divina. Os juízos do Apocalipse são reais, mas Deus nunca deixou o seu povo sem cobertura.
No Egito, as casas com o sangue nos umbrais foram poupadas da morte. No fim dos tempos, os selados serão preservados no meio da tribulação, não porque merecem, mas porque pertencem. Você tem o selo de Deus, está selado com o Espírito Santo, porque no dia em que o abismo se abrir, a única segurança estará em carregar essa marca invisível, mas eterna. Após o tormento causado pelos gafanhotos, Apocalipse 9:12 declara: o primeiro ai passou, eis que vem ainda 2 ais depois destas coisas. E então o 6º anjo toca a trombeta. O que acontece a seguir é aterrador. 4 anjos que estavam amarrados junto ao grande rio Eufrates são soltos. Eles foram preparados especificamente para a hora, o dia, o mês e o ano. Ou seja, não se trata de acaso, é um julgamento marcado no calendário de Deus. E sua missão, matar 1/3 da humanidade. Esses anjos não são guardiões, são agentes de execução. E o rio Eufrates não é apenas um local geográfico, mas um símbolo de fronteiras e conflitos históricos. A libertação desses anjos inaugura um tempo de destruição ainda mais severa do que o tormento anterior. Isso nos mostra algo profundo. Enquanto os demônios apenas feriram, agora os anjos matam. O juízo se intensifica. Não são demônios descontrolados, são mensageiros de Deus que executam sua justiça. Isso pode soar duro, mas revela uma verdade. O julgamento é real, preciso e autorizado pelo céu. E o tempo para arrependimento está se encurtando. A porta da graça ainda está aberta. Mas por quanto tempo? João vê algo que ultrapassa qualquer cenário de guerra humana. Um exército de 200 milhões de cavaleiros. Ele diz: e ouvi o número deles, deixando claro que não era uma metáfora. Esse número, maior do que qualquer exército da história da humanidade, representa uma força global, sobrenatural, organizada. Esses cavaleiros não são soldados comuns. Suas montarias têm cabeças como leões, e de suas bocas saem fogo, fumaça e enxofre. 3 elementos que juntos matam 1/3 da população mundial. Suas caudas são como serpentes com cabeças, capazes de ferir. É uma cena de terror espiritual. E mais uma vez, não estamos diante de uma metáfora moderna, como helicópteros ou tanques de guerra. Estamos diante de uma revelação apocalíptica, literal, com ação demoníaca em escala global. Esse exército simboliza o poder destrutivo que será liberado nos últimos dias. Mas há algo ainda mais assustador. Mesmo com tudo isso, as pessoas não se arrependem. A humanidade assiste ao juízo, mas endurece o coração. Isso mostra o quanto o pecado pode cegar. O inferno se move com força total, mas os corações continuam fechados para a graça. E isso aponta para um cenário espiritual cada vez mais real nos nossos dias, a proximidade da tribulação e a urgência de uma decisão. Após toda a destruição, dor e pavor que tomam conta do mundo, Apocalipse 9, 20 e 21 nos traz uma das declarações mais chocantes de toda a Bíblia. Os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos. Isso é alarmante. Mesmo diante da morte de 1/3 da humanidade, mesmo após verem demônios invadirem a terra, mesmo ouvindo trombetas do céu, ainda assim não se voltam para Deus. Continuam adorando demônios, ídolos, continuam com seus pecados, assassinatos, feitiçarias, imoralidades e roubos. Isso revela o nível profundo de endurecimento espiritual da humanidade nos últimos dias. O pecado não apenas destrói por fora, ele cega por dentro. Há um momento em que o coração se torna tão insensível que mesmo diante do juízo, ele se recusa a mudar. Isso é o que está sendo anunciado aqui. A rebelião se torna parte da identidade do homem. Deus está dizendo: eu avisei, eu alertei, eu mostrei.
mas muitos ainda assim recusam a salvação. O que você faria se visse o inferno se abrindo diante dos seus olhos? Você cairia de joelhos ou continuaria como se nada estivesse acontecendo? Essa é a pergunta que João nos deixa e que cada um de nós precisa responder hoje. Tudo o que foi revelado até aqui aponta para um fato inegável. O julgamento de Deus é real. Ele não é simbólico, não é apenas uma visão distante. Ele é parte do plano divino e acontecerá exatamente como está escrito. Mas há um detalhe que não pode ser ignorado. Mesmo em meio à fúria das trombetas e dos ais, a graça ainda está presente. Ainda há um povo selado, ainda há proteção, ainda há tempo de arrependimento. A Bíblia não foi escrita para gerar medo, ela foi escrita para gerar salvação. João viu o pior cenário da história, mas ele também viu multidões vestidas de branco, redimidas pelo sangue do Cordeiro, adorando diante do trono. O Apocalipse não é apenas um livro de terror, é também um livro de esperança eterna. O inferno será aberto, mas o céu continua aberto também. Os demônios serão soltos, mas os anjos continuam em operação. O selo da besta virá, mas o selo de Deus já está sobre os que creem. Tudo isso nos mostra, a decisão é nossa. Em qual lado vamos estar? Porque no dia do juízo não haverá como se esconder atrás de religiões, tradições ou aparências. Só permanecerá de pé quem estiver firmado em Cristo. Essa é a hora de acordar, de se santificar, de se alinhar com Deus. O tempo está mais curto do que nunca. Chegamos ao momento mais crucial desta primeira parte. Apocalipse 9 termina com o silêncio da graça ignorada. O céu mostrou os sinais. A terra tremeu. O abismo foi aberto, mas os corações continuaram fechados. Isso não é apenas uma profecia, é um alerta direto para essa geração. O juízo final não será uma explosão repentina e inesperada. Ele será precedido por sinais, por advertências, por convites. E Deus, em sua misericórdia, está estendendo o último chamado antes do fim. Você que ouviu tudo isso, que viu os detalhes da ira de Deus sendo derramada, tem agora uma escolha: continuar vivendo como se nada estivesse para acontecer, ou se preparar, se santificar e se alinhar com o Cordeiro. O selo de Deus ainda está sendo oferecido. O arrependimento ainda é possível. A porta ainda não se fechou, mas o tempo está passando. O Espírito Santo ainda chama, ainda convence, ainda sela, mas em breve aquele que vem virá, e o céu será sacudido e a terra será julgada. Essa primeira parte foi apenas o início. Na parte 2, revelaremos os eventos ainda mais devastadores que estão por vir. Os próximos ais, a marca da besta e o confronto final entre o reino das trevas e o reino de Deus. A pergunta agora é: você vai estar preparado? Ou vai continuar ignorando o chamado? O que você ouviu até aqui não é ficção, nem exagero. É o retrato fiel de um futuro revelado por Deus. O dia em que o abismo será aberto, os demônios serão soltos e a humanidade será confrontada com o horror de sua própria rebelião. Mas se há algo mais aterrador do que o inferno se abrindo, é o coração humano permanecendo fechado. Apocalipse 9 nos mostra uma geração marcada pela dureza, pela recusa ao arrependimento, mesmo diante dos sinais mais claros. Mas você não precisa seguir esse caminho. Você ouviu, entendeu e agora pode responder. A trombeta tocou e essa mensagem é o seu chamado. Na parte 2 desta minissérie, vamos mergulhar ainda mais fundo no que virá a seguir. A liberação de um exército destruidor de 200 milhões, o papel dos 4 anjos do rio Eufrates e os julgamentos finais que precedem o reinado de Cristo. Mas antes disso, quero te fazer um convite. Se hoje você sente que precisa se alinhar com Deus, não ignore esse toque do Espírito Santo. Este é o tempo de se firmar,
de abandonar o pecado, de receber o selo da promessa. Porque quando o juízo chegar, só permanecerão aqueles que estão escondidos em Cristo. Curta esse vídeo, se inscreva agora no canal Ouça Essa Voz. Ative as notificações e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir. Na parte 2, você verá o que acontece quando os anjos do juízo forem soltos e a terra for tomada por destruição ainda maior. Não perca! Essa batalha final vai revelar quem realmente está pronto para o fim dos tempos.